Olá! No vídeo de hoje o nosso estudo de caso vai ser sobre desmembramento. Como fazer um desmembramento de um terreno, como apresentar a planta na prefeitura. Vamos lá? Olá, meu nome é Tatiana Botelho, formada em técnica de edificações há quase 30 anos e especialista em regularização de obras e imóveis. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um desmembramento de um terreno, que é o nosso estudo de caso do vídeo de hoje. Antes da gente iniciar o estudo de caso, a gente precisa entender alguns fatores. Para você desmembrar e criar novo terreno, a gente chama de área remanescente. Existe um terreno e a gente vai desmembrar ele em outros lotes, mas você não pode sair desmembrando qualquer tamanho, qualquer quantidade de lote, não. Cada zoneamento do seu município é exigido um tamanho de um lote mínimo. Se a legislação de leis e ocupação do solo do seu município, ele vai ditar qual o tamanho mínimo da área do lote e a testada mínima de cada lote remanescente. Remanescente são os lotes novos. Então você precisa sempre atentar a essas medidas. Aqui no Rio, por exemplo, um exemplo que eu peguei aqui no novo plano diretor. Vamos pegar um terreno de zona residencial multifamiliar 2. O lote mínimo é de 360 metros quadrados e a testada mínima são de 10 metros. Então, para eu fazer um desmembramento neste zoneamento, os novos terrenos têm que ter no mínimo 10 metros de testada e 360 metros quadrados de área. A gente vai ver isso agora no papel para vocês poderem entender da melhor forma. Mas precisam sempre ter isso em mente, que não é qualquer terreno que pode ser desmembrado, porque precisa atentar à legislação de cada município. Então vamos lá agora, olhando um papel para ficar mais fácil o nosso estudo de caso. Vamos imaginar agora que esse aqui é o nosso terreno. Aqui é a rua, aqui é o nosso terreno, o lote 1, com 1.500 metros quadrados. Ele tem 30 metros de frente e 30 metros de profundidade e ele tem 50 metros de ambos os lados. E vamos imaginar também que esse terreno está justamente naquele zoneamento que eu acabei de dar um exemplo. Ele está na zona residencial multifamiliar 2 e a área mínima permitida de terreno nessa área, nesse zoneamento, são 360 metros quadrados. E de testada, 10 metros. E o proprietário desse lote, ele quer desmembrá-lo em 3 terrenos novos, 3 terrenos remanescentes, áreas remanescentes. Como que nós vamos apresentar isso para a prefeitura? Nós temos 30 metros de frente. Se ele dividir em 3, como ele quer, o mínimo é 10. Então, dá para dividir a testada em 3. Como ele é um retângulo, 30 por 50, e se ele ficar com 10 metros vezes 50, dão 500 metros quadrados. Ele é maior do que os 360, então ele atende a área mínima do terreno remanescente. Então o proprietário desse terreno pode sim desmembrar esta área em 3 terrenos iguais. Então a gente pode dividir aqui, ó, um terreno novo, é um alinhamento novo, e outro alinhamento novo aqui. Então a testada passa a ter 10, 10 e 10. Esse terreno, vamos chamar ele de lote 1.
ele tem 10 vezes 50, então ele tem 500 metros quadrados. O segundo, lote 2, ele tem 10 vezes 50, 50, ele tem 500 metros quadrados. Esse é o lote 3, 10 vezes 50, 50, ele tem 500 metros quadrados. Aqui atrás ele também vai ficar com 10, os fundos com 10, os fundos com 10. Então, esse lote, ele atende à legislação do seu zoneamento, atendendo a cada testada com 10 metros de frente e a área mínima de 360. O terreno ultrapassa essa área mínima, então ele pode ser desmembrado. E esse processo, ele é aprovado na prefeitura, porque ele está atendendo à legislação, à lei de uso e parcelamento do solo tranquilamente. Agora vamos para o segundo estudo de caso. Na mesma rua, então a gente vai aproveitar o mesmo zoneamento, ZRM2, com lote mínimo de 360 metros quadrados e testada mínima de 10 metros. A gente vai utilizar na mesma rua o terreno 50 por 20. Existe uma casa nos fundos e uma casa na frente. O proprietário simplesmente quer desmembrar para cada um ter a sua matrícula. Como que nós vamos regularizar isso na prefeitura e fazer o serviço de desmembramento desse terreno? Se a testada mínima é 10, aqui tem 20, e essa casa aqui está dentro dos 10 metros, então a gente vai dividir no meio aqui, sempre de acordo com a necessidade do proprietário, para a gente entender se o que ele quer, o que está configurado lá, pode ser aprovado. No caso, essa casa está justamente na meiuca dos 10 metros, então pode ficar 10 metros para ela e 10 metros para o outro terreno novo que dá para a casa dos fundos. Então, aqui é 10, aqui 10. Então, atende a testada mínima da legislação, ok? E esse terreno, ele vai fechar aqui nesta configuração. Para poder atender a área mínima do terreno, ele precisa ter no mínimo 36 metros de comprimento. Então, esse terreno vai atender e vai ser aprovado, porque ele tem 10 por 36, ele atende os 360 metros quadrados, que é a área mínima exigida neste zoneamento. Então, ele vai ser aprovado. Agora, vamos ver se o outro pode ser aprovado. O outro ficou com 10 metros de frente por 50 metros. Então, aí a gente já entende que ele atende, porque 10 vezes 50 são 500 metros. Se ele tem 10 metros aqui a gente também tem 36. Se aqui esse terreno tem 10 por 14, por que 14, Tatiana? Porque o terreno antes era 50. Se o terreno, o lote 1, ficou com 36 de comprimento, então sobrou 14. Então, 14 vezes esses 10 metros dá 140. Com esses 10 metros vezes 50 dá 500. Então, esse lote 2 está com 640 metros quadrados. Então, ele também está atendendo a testada mínima para a rua principal. Sempre, todo o terreno tem que dar testada para a rua pública. E atender a área mínima. Então, os dois lotes estão atendendo. Por que eu trouxe esse estudo de caso? Para vocês verificarem que o desmembramento não tem que ser o terreno na metade certinha. Ele tem que atender a testada e a área mínima. Nesse caso, os dois lotes estão atendendo os dois requisitos da legislação de uso e ocupação e parcelamento do solo. Então, esse também é mais um caso
que é aprovado na prefeitura. Agora vamos para o terceiro e último estudo de caso. Agora vamos imaginar que esse mesmo terreno, bem parecida com essa configuração na realidade, não tenha 20 metros de frente, mas ele tem 15 e é no mesmo zoneamento, no ZRM2, que precisa ter 360 metros quadrados de cada lote e 10 metros de testada mínima. Quando a gente olha aqui, tem a casa da frente e a casa dos fundos, igual o outro estudo. Só que esse terreno, ele tem 15 metros de testada. Ele não atende a testada mínima de 10, que teria que ser 10 para um terreno e 10 para outro. Ele tem 15. Então, já de cara, você já sabe que neste caso não pode ser feita o desmembramento desse terreno. Tatiana, mas a área vai atender. A área atende, mas a testada não atende. Então, nesse caso, o desmembramento não é aprovado. Mas calma, você pode ainda orientar o seu cliente a regularizar os dois imóveis, tirar o habite das duas construções e fazer uma instituição de condomínio diretamente no cartório. Só que a instituição de condomínio é um caso para um novo estudo de caso. Mas anota aí que aqui você não consegue fazer o desmembramento porque a testada ela não vai atender o mínimo para cada lote remanescente, que seria 10 para um e 10 para o outro. E esse foi o nosso estudo de caso desta semana. Deu para vocês entenderem como apresentar um projeto de desmembramento. Na realidade, você fazer o estudo do desmembramento para o cliente e saber quantos terrenos ele pode desmembrar, que tem que atender a testada e a área mínima exigida por cada zoneamento da legislação. Então, se o vídeo de hoje fez sentido para vocês, deixa eu saber, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana, às terças-feiras, a gente está trazendo um estudo de caso e às quintas a gente está subindo um vídeo sobre conteúdo. Então, espero que esse vídeo realmente tenha feito sentido, tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, comente aqui que eu mesma respondo e a gente se vê no próximo estudo de caso.